5 passos essenciais para ter autoconfiança. E para a gente começar esse vídeo aqui, eu já te pergunto, tu se sente, na verdade, autoconfiante? Quando tu olha para a tua vida, tu te olha como uma pessoa autoconfiante ou como uma mulher insegura? Se tu é autoconfiante, se tu se sente autoconfiante, tu aparenta ser autoconfiante? Porque aparentar ser autoconfiante é tão importante quanto a gente ser autoconfiante. 5 passos para a gente se sentir mais autoconfiante na prática. Porém, eu vou acrescentar mais alguns passos no final, que na verdade para mim são os mais importantes e que trazem uma base mais mental e espiritual. Eu tenho certeza que tu vai entender isso no final das contas. A gente precisa entender que a autoconfiança não é algo que a gente simplesmente nasce. Muitas de nós nascemos em famílias em que as pessoas não têm aquela autoconfiança exposta, aparente. Muitas das vezes nós temos muita timidez na nossa família, não sabemos nos posicionar, não sabemos conversar. Não é muitas das vezes no âmbito familiar que a gente desenvolve isso, mas também não é uma coisa que a pessoa nasce. Nem todo mundo simplesmente nasce autoconfiante. Na verdade, isso é uma habilidade que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida. Como a gente vai trabalhar aqui sobre mentalidade, comportamento e desenvolvimento pessoal na prática, nesse quadro eu quero te trazer o que de fato tu pode fazer para mudar isso. Basicamente é como aprender a tocar um instrumento. Sabe aquele instrumento que está ali em cima? Ele é o ukulele. Ukulele, alguma coisa assim, não sei exatamente como é que fala. Mas eu comecei a aprender a tocar ele. E aí eu comecei de baixo, devagarzinho, assistindo alguns vídeos. E aí eu fui desenvolvendo essas habilidades. Primeiro passo, como é que eu pego no instrumento, depois como é que eu faço as notas. Tive que cortar as minhas unhas para conseguir fazer as notas. Cada dia eu aprendia uma nota diferente. Isso se chama uma habilidade de tocar um instrumento. Assim como a gente desenvolve uma habilidade de tocar um instrumento, a gente também desenvolve habilidade comportamental, mental e como a gente se posiciona na vida. E são essas habilidades que muitas das vezes vão te trazer novos resultados. Normalmente a gente segue alguns passos importantes, e são esses passos importantes que eu vou trazer aqui. A autoconfiança basicamente é aquele sentimento em que tu se sente realmente segura em ser quem tu é, em fazer o que precisa ser feito. Essa autoconfiança, ela precisa ser desenvolvida com algumas habilidades. E essas habilidades, elas são desenvolvidas ao longo da vida. Muitas das vezes a gente não teve essas habilidades desenvolvidas na infância, na adolescência, na fase pré-adulta. A gente percebe que a gente é insegura para desenvolver um projeto, para falar para várias pessoas, nós nos sentimos inseguras no nosso trabalho, de mudar de carreira ou de se aventurar em novas ideias, em novos projetos. Muitas das vezes a gente é insegura em falar sobre nós mesmas, então tudo isso vem do fato de essa habilidade tua não ter sido desenvolvida. Mas a gente está aqui nesse canal para desenvolver essas habilidades que vão te trazer novos frutos na vida. O primeiro ponto para que tu se sinta mais autoconfiante na tua rotina, na prática, mas que tu aparente, não só seja, é cuidar da tua postura. Isso é uma coisa que eu também venho trabalhando. Eu acho que ao longo do tempo é importante que a gente olhe como que a gente se expressa no mundo, porque isso reflete muito como tu se sente, como tu te vê. Essa postura é importante que a gente tenha. Ombros mais arqueados, uma postura mais ereta, mais para cima, mais expansiva. Isso é diferente de uma pessoa que se encolhe, que não se sente segura. A insegurança, ela também transborda no nosso comportamento. Ela é mais fechada, ela é mais contida. A confiança, ela é mais aberta, ela é mais para frente. Então, isso demonstra, sim, autoconfiança. Elevar um pouquinho mais o queixo, o rosto, a cabeça mesmo, andar de cabeça erguida, sabe? Muitas das vezes, tu não coloca isso na prática e aí, mesmo sendo autoconfiante, tu aparenta ser uma pessoa um pouquinho mais contida, envergonhada. Essa tua postura, a forma como tu caminha, com mais autoconfiança, com mais presença, com mais consciência, sem aquela pressa, sem aquele desespero, com aquela leveza, com aquele autocontrole. Outro ponto importante para que tu demonstre autoconfiança na tua rotina é um passo assim super simples, mas que muitas das vezes a gente não coloca em prática, que é sorrir mais.
Quando a gente sorri, a gente ativa a musculatura aqui da nossa face e está comprovado que essa ativação dessa musculatura também libera endorfina no nosso corpo, aquela mesma sensação de bem-estar que a gente desenvolve quando a gente está praticando uma atividade física. Então, sorrir mais demonstra confiança, porque aquela pessoa mais fechada, mais sisuda, ela demonstra que ela não está confiante com o dia dela, com a rotina dela, e ela acaba atraindo essa musculatura mais rígida. Mas uma pessoa autoconfiante, que se sente bem de dentro para fora, e quando a gente trabalha o nosso interior, quando a gente trabalha a nossa mentalidade, o nosso espírito, quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, por exemplo, a gente se sente confiante até para sorrir, porque a gente não se preocupa tanto. E aí essa autoconfiança transborda. Passo muito importante para tu colocar em prática é sorrir mais na tua rotina. Sorrir no começo vai parecer um pouco estranho se tu não é acostumado a sorrir muito. Começando a sorrir, tu vai começar a criar essa habilidade. E isso vai demonstrar muito mais autoconfiança do que quando tu fica mais séria, mais contida. Fale devagar, fale pausadamente. Isso é uma coisa que eu também tenho trabalhado. Percebo que eu preciso ter mais esse controle, de falar um pouquinho mais calmo, mais tranquilo, porque dependendo muito do meu estado emocional, meu estado mental, eu estou mais agitada ou mais tranquila. Mas isso também demonstra autocontrole emocional. Tanto que se tu parar para ver, tem muitas pessoas que quando estão nervosas, quando elas estão inseguras com aquilo que elas vão fazer, a fala delas começa a ficar mais trêmula. E eu te conto até uma experiência pessoal. Alguns anos atrás, eu não conseguia falar em público, então tinha muita dificuldade, começava a suar, na verdade ainda fica um pouquinho umas placas vermelhas no meu peito. Uma das coisas que me entregava muito essa insegurança era a voz trêmula, então eu ficava com a voz muito trêmula, não conseguia falar. Principalmente se fosse um discurso mais emocional ou uma despedida. Uma vez eu fui me despedir de um amigo de trabalho e eu queria falar dele porque ele foi muito importante numa fase da minha vida, ele conversava bastante, então ele acabou o contrato dele, eu tive que dar um tchau pra ele em público assim, numa despedida. Eu não consegui, porque aquela emoção tomou conta de mim, eu comecei a chorar e ao mesmo tempo sem conseguir falar. Eu acredito que quando a gente desenvolve autocontrole emocional, a gente consegue falar com mais clareza e mais pausadamente, mais tranquilamente. Envolvendo esse autocontrole emocional, isso vai trabalhar a nossa comunicação e ela vai ser mais assertiva, mais tranquila. É a gente falar mais devagar, mais pausadamente. Isso transmite para as outras pessoas a tua confiança em si mesmo e naquilo que tu tá colocando, naquilo que tu tá falando. Nossa forma de caminhar e andar, ela precisa também demonstrar autoconfiança. Se tu anda mais assim, mais encolhida, mais rápido, demonstra insegurança, demonstra dificuldade em lidar com a tua rotina. Então, uma caminhada mais lenta, mais pausada, mais espaçada. Está comprovado cientificamente que pessoas que caminham com mais tranquilidade, com passos mais largos, elas demonstram que elas sabem para onde estão indo. Olha que coisa legal. Pessoas que caminham com mais tranquilidade demonstram que elas sabem para onde estão indo. Então é bem legal que a gente coloque isso em prática, porque muitas das vezes a gente está muito agoniado ali na nossa rotina e a gente não sabe como que isso impacta na forma como as pessoas olham pra gente. Muitas das vezes isso impacta no nosso ambiente de trabalho, no nosso relacionamento, ou às vezes quando a gente quer desenvolver um relacionamento e quer se mostrar de uma forma mais autoconfiante, a gente não entende que até a forma como a gente anda, como a gente caminha pela vida mesmo, demonstra isso. E atrai, na verdade, é muito interessante a gente falar sobre isso, que a forma como a gente se demonstra para o mundo vai ser o tipo de pessoa que a gente vai atrair. Se tu se demonstra mais insegura, mais cabisbaixa, sem saber muito bem para onde ir, essa insegurança, esse medo, ele acaba atraindo pessoas que muitas das vezes são compatíveis com isso ou querem se aproveitar disso. E aí acaba desenvolvendo algum tipo de relacionamento que não é legal, que não é saudável. Outro ponto muito importante, que é uma coisa que eu também já achava, e depois desse estudo para trazer esse vídeo aqui para ti, eu entendi que isso é importante ainda mais,
que é ter contato visual com as pessoas, é olhar nos olhos das pessoas. É muito chato e muito desconfortável quando a gente está conversando com alguém que não olha nos nossos olhos. Uma pessoa que está o tempo todo olhando para o nada, ou uma pessoa que está o tempo todo olhando para o celular. Isso demonstra uma certa insegurança, não só na pessoa, mas em nós depositarmos nossa segurança naquela pessoa. É como se a gente não se sentisse seguro para falar com aquela pessoa, para se expor com aquela pessoa. Aquela pessoa não demonstra confiança e aí a gente se sente inseguro em relação a ela. Olhar as pessoas nos olhos de verdade, quando a gente está falando algo importante, é algo que vai transmitir uma autoconfiança. E não só, às vezes tu tá falando uma coisa que de verdade é importante, uma coisa que realmente tu acredita, porém, o teu posicionamento é olhar para o nada, é olhar para cima, é não olhar, não ter esse contato visual, é ao invés de estar aqui presente falando com a pessoa, tu tá no celular e se distraindo. Então isso não demonstra que tu é autoconfiante e também não demonstra confiança naquilo que tu tá fazendo, naquilo que tu tá expondo. Chegamos aqui ao último tópico, que é algo que eu vou acrescentar e que eu acredito que seja muito importante para que nós duas, eu e tu, desenvolva a autoconfiança a longo prazo. Porque assim como a gente quer transmitir a autoconfiança com essas habilidades que eu te falei, com esse tipo de postura, se não for algo de dentro para fora, vai soar falso, vai soar estranho e tu vai fazer uma vez ou outra e aquilo não vai se perdurar. Mas quando a gente desenvolve de dentro para fora a serenidade, por exemplo, como é que a gente vai se sentir mais serena para de fato colocar essa autoconfiança na nossa forma de se expressar? Se a gente não tem clareza espiritual, profundidade espiritual, a gente não consegue trazer para fora essa sensação de serenidade, que vai refletir, obviamente, na forma como a gente se posiciona para o mundo. Ter esse autocontrole, ele vem de ter uma base espiritual e um desenvolvimento da nossa mentalidade. E isso eu sempre falo aqui, que é ter a nossa rotina espiritual e mental para que a gente tenha como base essa habilidade, que a gente consiga desenvolver ela e colocar ela em prática. Outro ponto que eu acho muito importante para que tu desenvolva a tua autoconfiança, esse sentimento de ser mais segura, é principalmente cumprir com aquilo que tu fala. É muito chato quando tu diz assim, eu vou fazer tal coisa e tu não faz. Aquilo é um tijolo tirado da tua autoconfiança. Mas, pelo contrário disso, se tu diz, eu vou fazer e no dia e na hora tu faz o independente se for só um pouquinho ou tudo que precisava ser feito, é um tijolinho que a gente coloca na nossa autoconfiança, ou seja, a tua palavra, ela tem valor. Se eu digo que eu vou gravar esse vídeo aqui e eu gravo ele, é um tijolo de autoconfiança que eu coloco em mim. Ou seja, eu disse que ia gravar, então a minha palavra tem valor. Então, quando tu cumpre com aquilo que tu fala, a tua autoconfiança é gerada de dentro para fora e, consequentemente, isso vai refletir na tua vida, na tua rotina, nas tuas ações. Por último, mas não menos importante, na verdade, o mais importante, é que tu se sinta forte e corajosa. O que a Bíblia fala sobre autoconfiança? Não só confiar na força das nossas próprias mãos, mas a gente confiar em Deus e colocar nele as nossas expectativas, as nossas frustrações e as nossas preocupações. E Ele vai trazer para nós quem nós realmente somos. Ele vai te dar uma identidade valorosa. Com isso, tu vai desenvolver força e coragem para gerar autoconfiança na tua vida, entende? Porque não é sempre que a gente vai depender das nossas habilidades, da nossa mentalidade, da nossa motivação. Muitas das vezes isso some, mas é em Deus que a gente consegue gerar uma força motriz, uma energia inesgotável de força e coragem que vai alimentar a tua autoconfiança. Esses pontos aí que eu trouxe no início, eles são basicamente um fruto do trabalho que tu vai fazer de dentro para fora. Mas, Bianca, eu posso já colocar em prática? Super pode colocar em prática. Mas, para que ele se mantenha, para que ele seja verdadeiro, precisa trabalhar esse lado interno. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que tu tenha gostado dessas 5 habilidades com essas 3 plus que eu trouxe aqui no final, que é para te ajudar a
a se posicionar na vida com mais confiança, a trazer esse teu olhar, na verdade, mais autêntico para a tua vida e não ficar replicando apenas aquilo que tu vê na internet. Essa aqui embaixo a descrição que eu sempre coloco produtos, ideias, livros e formas de tu sempre alimentar a tua mente, alimentar o teu espírito de maneiras que realmente tragam isso para tua realidade. Mas se na verdade tu quer viver 4 semanas de alinhamento junto comigo, um alinhamento que depois dos 30 é essencial, em que eu vou olhar na verdade para ti e que a gente vai entender o que na tua rotina, o que falta melhorar, o que falta aprofundar, tanto no corpo, na mente e no teu espírito, trazendo esse trabalho mais completo e de dentro para fora. Em 4 semanas a gente vai ter conversas, a gente vai ter processos em que eu vou entender o que de fato acontece e te trazer um planejamento de 90 dias para que tu coloque em prática. Se tu quiser e tiver interesse, preenche o formulário que está aqui embaixo. Então é isso, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós temos o podcast Papo com Bia semanal. Nós temos esse quadro agora, que é colocar o desenvolvimento pessoal na prática. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clica no curtir e me comenta aqui embaixo o que de fato mais demonstra que tu não é autoconfiante, o que mais entrega a tua insegurança na tua forma de ser, na tua aparência. Coloca aqui embaixo que eu quero saber e até o próximo vídeo.